para os pais aí que estão nos acompanhando, aquela diquinha lá que a gente estava falando, que você pode dar para as pessoas, como que os pais podem complementar essa educação infantil dos filhos, assim, por exemplo, você tá com o filho na escola, aí você está ali ensinando, já segue uma certa cartilha, né, que uma doutrina para fazer, não sei se doutrina pode falar assim, se é muito forte a palavra, mas uma forma de ensinar a criança e para os pais poder, às vezes, de casa, dar um incentivo melhor ou incentivar, sei lá, já forçar a ler um livro, etc. Algumas dessas coisas, assim. Que dica que você pode dar para eles que estão nos acompanhando ali? Então, meu amor, a minha paixão é alfabetizar. A alfabetização para mim nossa, é minha vida. E assim, eu tenho o antes e o depois, né? Então, eu sou uma professora, eu tenho 63 anos. Então, eu sou uma professora que começou numa época que era com cartilha, você falou cartilha, até vou, que era com cartilha, era você decorar, era você repetir, era você fazer diversas vezes a mesma lição, fazer aquelas ondinhas para ter coordenação motora, escreve as palavras, escreve com letra cursiva várias vezes. Então, eu sou de ensinar desse jeito, naquela época. Só que no meio do meu trajeto, graças a Deus não foi tão no meio, foi até um pouco antes. Alguns anos, sei lá, uns 8 anos depois, surgiu uma teórica, uma mulher que para mim é meu ídolo, que é Emília Ferreiro, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela desenvolveu uma teoria, fez uma pesquisa imensa e desenvolveu uma teoria da alfabetização que não tem nada a ver com essa questão de repetição, de decoreba, de cartilha, de ser maçante, de ser chato. Não, ela desenvolveu uma teoria que todo mundo passa por essas fases de desenvolvimento, sabe? E essas fases de desenvolvimento, todo mundo passa. Antigamente, todo mundo passou, ela descobriu isso. Só que isso não era respeitado, nem se conhecia esses níveis de conhecimento sobre a escrita que ela descobriu. E a partir dessa descoberta, assim, teve que mudar totalmente a prática de alfabetizar, sabe? Não dava mais para ser daquele jeito. Não dava mais para ser do jeito que era. E eu me lembro que eu não gostava de ser professora quando eu alfabetizava daquela outra forma. Todo mundo quietinho. Eu me lembro que, nossa, é coisa que até me dói quando eu penso. As crianças tinham que andar na risca, na fila, sabe? Tinha que ter aquela fila. Era tudo muito rígido. Criança não podia falar dentro de sala de aula. Eu lembro que assim, eu ficava sentada na cadeira da mesa e conversava, falava com ele, dava aula mas praticamente sentada. E não pode falar, não é para falar, não falei que não era para falar. Era isso, sabe? E a lição era aquela coisa maçante, que vinha totalmente pronta. E depois que eu descobri, fui fazer esse curso, né, e a ideia, que eu ia nas palestras e falava, as crianças podem escrever errado, não tem problema. E eu falava, gente, que coisa mais doida essas crianças escrever errado, como que pode isso, né? Mas ficou todo mundo louco, sabe? Mas é porque eu não sabia exatamente. Com o tempo, eu fui fazendo cada vez mais cursos e fui entendendo o que estava por trás desse escrever errado. Não era errado. Era assim, era a forma que a criança conseguia escrever naquele momento de acordo com os conhecimentos que ela tinha a respeito da escrita. Então, por exemplo, se ninguém me mostra um livro, se ninguém mostra para a criança um livro, se ninguém lê uma história para a criança, como que ela vai saber sobre livro? Como que ela vai saber sobre letra? Aí as pessoas falam assim, nossa, criança, me lembro de muita amiga assim falar, né? Aff, Maria, essa criança mistura letra e letra. Olha que isso, gente do céu, que trabalho, que bênção que eu recebi. E aí você fica pensando, você acha burra uma criança que mistura letras e números? Tá, então eu vou falar para você aqui, ainda nem tenho nada que eu possa te dar um exemplo. Mas se você sai na rua, você lê um outdoor, você lê coisas que estão, panfletos, coisas que estão por aí, não tem número de casa, não tem número de telefone, ele não está no meio das letras? Tá, por que elas acham que elas têm obrigação de saber o que é letra e o que é número?
Elas acham que com tudo aquilo se escreve, então elas usam letras. Não é lindo você saber disso? Não é lindo você falar, nossa, olha o que a criança pensou sozinha, porque ninguém falou para ela. Foi a conclusão que ela tirou a partir da observação que ela fez. Então, foi isso que me encantou. Eu comecei a dar voz para as crianças, eu comecei a perguntar, por que você escreve assim? Por que você faz isso? Ah, por que você acha que é assim? Gente, as coisas que as crianças começaram a me dizer eram coisas tão lindas, era emocionante demais, sabe? Eu ia falar, gente, burra, uma que eu acho horrível essa palavra para qualquer ser humano, mas burra somos nós professores, entendeu? Que não conseguimos entender o que estava passando com as crianças. E elas só ensinavam a gente, elas mostravam o que elas sabiam. É a mesma coisa quando você não sabe de alguma coisa, a gente tem muito isso, né? A gente não sabe de alguma coisa, mas você quer dar uma pitaca, o que você faz? Você vai buscar lá no fundo do baú da tua cabeça o que conhecimento você tem que pode te ajudar a falar alguma coisa sobre isso que você não conhece. Não é assim? Exatamente. Não é? Você vai buscar. E as crianças também, elas vão buscar no que elas tinham. Só que ninguém pensava, achava que é tudo, imagina, sabe? Elas não têm condições, elas não sabem. Gente, criança é muito mais esperta e tem muito mais condições do que muito adulto por aí, sabe? É só você dar estímulo, que é o que eu chego aí agora para falar dos pais. Então, o que os pais precisam fazer? Estimular essas crianças. Como? Mostrando, criança é esponja, ela aprende tudo o que você fala. Tá? Nos primeiros 2 anos, até uns 2 anos e meio, por aí, até 3, às vezes, até 2 mesmo, 2,5. Elas aprendem, que a gente chama de fase sensório-motora, elas aprendem pelos 5 sentidos. Por isso que elas colocam tudo na boca, cheiro, elas pegam, elas quebram, porque elas têm que aprender, elas aprendem o mundo através do cheiro, através do olhar, da visão, né? De escutar, dos ouvidos, do tato, né? Então, é assim que elas aprendem. Então, você vai criando bebê, você vai querer que ela brinque com uma massinha e não fala, não põe na boca, não põe na boca! Por que você não faz uma massinha que ela possa pôr na boca? Sabe? Faz uma massinha, ela vai brincar, tem muita receita de massinha com maisena, colorida, com coisa que pode ir à boca, não precisa ter gosto, porque se ela não sente um gosto bom, ela não vai querer mais pôr na boca. Mas ela precisa pôr na boca para entender o que é aquilo. Então, e é isso que muitas vezes pais e professores não entendem. Criança que está na creche precisa realmente colocar coisa na boca. Então, às vezes, na pandemia, vou até contar um caso aqui, meu sobrinho, que tem uma bebezinha, né, ela agora está com 2 anos, mas ela tinha 1 ano, quase 2 anos, a Clarinha. E ele colocou, porque eles estavam trabalhando muito, e colocou numa escola agora, assim, no início, acho que do ano, na pandemia. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei muito, eu falei, nossa, eu sou tia chata mesmo, né? Aquela tia que fica falando, não, tia, é bom que você fale e tal, ainda bem que você, não sei se ele falou pra mim ou se ele estava achando, mas pelo menos eles ouviram, porque eu falei, eu tenho muito medo. Na pandemia, eles não têm, criança dessa idade, não tinha como, sabe, não pôr nada na boca. Ela pega do outro e põe na boca, não tem isso, sabe, os brinquedos, por mais que a professora esteja atenta, por mais que a professora higienize tudo, não tem como, ela precisa, porque é assim que ela aprende, sabe? E eu fiquei muito preocupada e aí acabou que eles falaram, não, é verdade, tia, acho que não, nós vamos tirar, tiraram, e agora eles vão retomar. Agora tudo bem, agora ela já está com mais 2 anos, ela não falava ainda, né? Agora já está começando a falar, então ela consegue se comunicar, que eu acho que é uma coisa boa, né? E, então eu acho assim que a gente tem que estimular e tem que fazer com que a criança aprenda de acordo com o que ela pode. Agora, como na alfabetização eu tenho que mostrar livro, desde que o bebê está lá, às vezes até quando está no útero, você lê uma história em voz alta, sabe? Você lê fazendo vozes, você lê, não é ler uma coisa assim, isso é chato até pra gente, né? Agora, quando você faz vozes, quando você vê que vai ter uma situação de espanto, você faz caras, você faz bocas, você vai dar um grito de susto. É outra história, entendeu? É uma outra forma de ler uma história. Então, eu acho que tem que ler muito história. Contar, às vezes, você pode até contar, mas tem que ter o apoio do livro, para elas saberem a importância desse instrumento,
sabe, desse portador. Então, são coisas que, se vocês forem procurar no YouTube, vocês vão ver um monte de crianças. Eu mesmo, minhas sobrinhas netas, né, tanto a Cecília quanto a Clarinha, elas pegam um livro e, sem falar, bem antes, meses que elas tinham, elas pegavam um livro e ficavam e tá, sabe? E faz a mesma entonação para você com seu sobrinho. Faz a mesma entonação que a mãe, o pai, quem leu a história, quem contou fez. Isso é super importante. Isso são estímulos que a gente dá e que é importante. Aí, de repente, vem aí uma lei ou uma determinação que na educação infantil não pode alfabetizar. Gente, é porque as pessoas estão pensando numa alfabetização totalmente errada, sabe? Uma alfabetização ainda daquelas. Põe a criança sentada aí, repete 200 vezes. Não, você faz brincadeira, você faz jogos com elas. Elas nem sabem que elas estão aprendendo, e elas estão aprendendo a ler e a escrever de uma forma gostosa, divertida. Não fica, olha, agora repete isso daqui. Não, fala isso daqui. Olha, que letra é essa aqui? Não é assim, entendeu? Eu posso brincar, as mães, em casa, com um jogo da memória feito com letras, sabe? Imprime, você não tem impressora, faz um jogo da memória com as letras, sabe? A com A, B com B, ou então Thaís e a letra inicial T, sabe? Então, qual é o par? É o T da letra inicial da Thaís. Então, eles já começam a se tocar que este som, Tá de Thaís, então é o Tá da Tamires, a Tamires também então é com essa mesma letra. Então, normalmente, eles nem falam o nome das letras, eles falam, esse é o Tá, esse é o Ma, esse é o K. E nesse momento você não vai corrigir, porque é muito chato quando você está aprendendo, alguém fala assim, não, peraí, não é isso não, ó, deixa eu te ensinar direito. Não é chato? E você fica até às vezes meio que envergonhado, isso, né? Constrangedor, né? Então eu acho que não é por aí. Então é dessa forma que as mães estimulam, os pais estimulam, lendo, brincando não só com as letras, mas qualquer tipo de brincadeira. Brincadeira, não de celular, não de iPad. Eu acho muito interessante que, falando isso na faculdade, uma aluna disse, porque você não conhece meu filho. Bom, você deve conhecer, mas então a educação quem está dando? Já tá ensinando. Opa, então a educação aí está errada, concorda? Então, eu acho assim, não dá para fugir do celular e do iPad hoje em dia, porque eles estão aí, as crianças têm que lidar com uma coisa que eles estão vendo. Mas não pode ser só isso, não pode ser isso o principal. Elas têm que aprender a brincar de brinquedos normais, e não só televisão, e não só as telas. Porque já é um estudo que está tendo. As telas estão, daqui a um tempo, vocês vão ver muitos jovens depressivos, com muitos problemas, inclusive, ou dificuldades aí que talvez até desconhecidas, síndromes desconhecidas, porque isso vai ocasionar, a criança fica presa, a criança não sabe nem direito as coisas no concreto. Aí ela vê lá que ela, não quero mais ver minha mãe ali, minha tia ali, ela só aperta um botão, ela some. Então ela vai depois te procurar, cadê o botão? Porque eu não estou gostando de você me dando bronca. Quando eu aperto o botão para você sumir da minha frente? Gente, mas é isso. Não, pior que é verdade. Sabe, é isso, é muito complexo. É uma discussão que os pais não estão vendo. Eu fico chateadíssima, ficava, né? Quando a gente ia em restaurante e tal, os pais batendo papo, lá é a criança de meses, né? Sei lá, 1 ano, com um tablet, um celular. Gente, então não tenha filho. Eu acho assim, se você não aguenta o tranco, você não quer ter trabalho, não tenha filho. Porque se você tiver, você tem que investir muito na primeira infância. Porque é tudo daí que vai seguir adiante. Se você não der os valores, os princípios, não der o teu exemplo, não adianta. Aí a mãe fala, não, eu tiro sim. Só que ela fica o tempo inteiro. Peraí, filho, já vou, peraí. Espera, já vou. Já é e fica lá. Como que eu vou querer que meu filho faça uma coisa que eu não faço?